Olá, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje, falando um tema muito maravilhoso, que eu me sinto muito lisonjeada de estar presidindo essa mesa, que é sobre a humanização da assistência, nas experiências acumuladas na Covid-19. Hoje, então, nós estamos aqui com participações maravilhosas de enfermeiros e técnicos que foram convidados com muito carinho e que aceitaram, então, estar falando sobre as suas experiências neste momento. Nós estamos hoje aqui juntos, né? Eu, Karina Faturi, enfermeira, sou especialista em terapia intensiva, trabalho atualmente no Hospital Ernesto Dornelles, e estou aqui, então, também com a nossa querida enfermeira Elisandra Leites, supervisora de enfermagem do Hospital Moinhos de Vento, e também com a técnica de enfermagem Simone Cardoso, do Hospital Ernesto Dornelles, da sala de recuperação, e da técnica de enfermagem Gabriela Simovic. Gostaria, então, gurias, hoje de começar, então, essa live com todo mundo, nessa semana da enfermagem, feita agora por nós pela nova diretoria da BEM 2019-2022. Com muito prazer, então, eu venho perguntar para vocês uma questão que está aparecendo muito em todas as entrevistas, em todas as frases, e acredito que até nos nossos corredores, muitas vezes, acaba sendo repetida pelas pessoas, como pergunta ou até mesmo como uma frase dita. Né? Hoje em dia, a questão da empatia, ela está cada vez mais aflorada. E hoje a gente pensa muito sobre essa questão de se colocar no lugar do outro, que a dor do outro é a minha dor. Então, pensando nisso, eu peço para vocês falarem um pouquinho sobre as experiências de vocês neste momento, dessa pandemia tão ruim que estamos enfrentando. Boa noite, aqui quem está falando é Erika Duarte, com muito prazer, também sou da direção de comunicação da BEM, assim como a Karina, nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Nós vamos abrir, antes de vocês falarem, é uma homenagem aos nossos colegas que trabalharam nesses 2 anos na pandemia, então um filme que a Renata vai passar agora, logo em seguida vocês retomam a live de vocês. Boa noite, obrigada. Certo, pessoal, então, com esse vídeo, que é tão curto, mas ao mesmo tempo emocionante, respeitando os nossos queridos colegas que partiram e que perderam também alguns dos seus familiares, nós começamos, então, essa questão de falar um pouco sobre a humanização, nesse momento tão pertinente para falar sobre isso. Posso começar? Boa noite a todos. Então, eu me chamo Elisandra Leis, sou supervisora das unidades de internação adulto do Hospital Moinhos, né? E fui referência, e sou até hoje ainda, na área do Covid, né? Nas unidades de internação. Muito obrigada pela BEM, pelo convite de estar aqui com vocês na Semana de Enfermagem, uma semana tão importante para nós, enfermeiros e técnicos, né? E o objetivo da nossa live vai ser compartilhar as nossas experiências com vocês um pouquinho, e eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui conosco, que nos representa muito na instituição, que é a nossa técnica de enfermagem e acadêmica, né, da Faculdade Moinhos, que é a Gabriela. Então, Gabi, tudo contigo agora, apresenta um pouquinho Moinhos para nós. Primeiramente, boa noite.
Eu gostaria de agradecer por estar aqui hoje à noite participando, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e representando os meus colegas da enfermagem da graduação. Meu nome é Gabriela Simovic, eu sou técnica em enfermagem das unidades de internação adulto, referência no atendimento aos pacientes COVID e graduanda do 4º semestre da Faculdade de Enfermagem do Hospital Moinhos de Vento. Eu estive presente desde o início da pandemia nos atendimentos aos pacientes COVID e atualmente com os pacientes pós-COVID. O Hospital Moinhos está entre um dos 5 hospitais de excelência do Brasil. O cuidado centrado com o paciente traz com os valores de empatia e compaixão, né? Tornando a vivência do paciente um cuidado mais humanizado. Durante a pandemia, nós tivemos que nos reinventar e a cada dia ter mais resiliência para que a gente pudesse encarar as novas rotinas de trabalho. Nós realizamos ações com a participação de toda a equipe multidisciplinar, com o propósito de fornecer esperança, fé e humanização. Esperança de dias melhores aos nossos pacientes. Dentro dessas ações, nós criamos um mural de heróis, onde continham fotos de toda a equipe, ali no nosso posto de enfermagem, para que os familiares e acompanhantes tivessem acesso e nos conhecessem, porque com toda a paramentação ficava difícil de diferenciar quem era quem. Como os pacientes não tinham acesso ao posto, né, pelo risco de contaminação, cada vez que nós entrávamos no quarto, nós usávamos um crachá com o nosso nome e a nossa foto para que eles pudessem nos reconhecer e assim também criarmos um laço maior de afetividade. Nós também fizemos um bloquinho da esperança, com mensagens positivas, mensagens motivadoras, onde também havia um espaço para que o paciente pudesse relatar ali a sua vivência do dia a dia. Também fazíamos algumas mensagens positivas para entregar durante as refeições. E quando o paciente recebia a alta, nós reuníamos todas as equipes e enchíamos balões, fazíamos plaquinhas com mensagens positivas, de esperança, e entregávamos para o paciente quando ele chegava ali para ter a alta. Claramente, nós buscamos formas inovadoras de humanizar as práticas assistenciais em um momento tão difícil como a pandemia. Nós compreendemos a história de cada paciente e o momento individual que cada um estava vivendo. Nós fomos além do compromisso técnico com o paciente. Nós ultrapassamos o cuidado engessado da enfermagem. Nós praticamos a empatia e compaixão, tornando a experiência durante a internação mais humanizada. E, principalmente, nós nunca esquecemos que cuidamos com amor, por amor, o amor da vida de alguém. Eu quero agradecer à ABEM do Rio Grande do Sul por estar aqui participando na Semana da Enfermagem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria também de agradecer ao Hospital Moinhos de Vento por ter nos proporcionado as melhores condições possíveis durante esse momento tão difícil que vivemos, nos fornecendo apoio psicológico, nos amparando nos momentos que tínhamos medo, nos fornecendo treinamento e equipamentos necessários para que pudéssemos realizar o melhor atendimento possível ao nosso paciente, também proporcionando o cuidado humanizado com amor, empatia e mantendo a nossa humanização e excelência. Eu acho, Karina, aqui reforçando o que a Gabriela nos traz, né? Dentro dos nossos valores do Hospital Moinhos, a gente tem empatia e compaixão, união e colaboração, que eu acho que isso fortalece e nos representa muito quanto instituição. Então, quando tu falas como que é se colocar no lugar do outro, né, que tanta gente se falou, eu acho que o Moinhos representa exatamente isso, no cuidado com o colaborador, no cuidado com o paciente, no cuidado com a família daquele paciente, né? O que nós iríamos fazer de diferente para que aquela informação chegasse naquela família que estava em casa, né? Então, a gente buscou se reinventar quanto equipe, a gente fez treinamentos, a gente buscou se capacitar com as melhores práticas,
né, do cuidado. A gente conseguiu, que nem a Gabriela nos trouxe, dar apoio aos nossos colaboradores, tanto na parte psicológica, né, que a gente tinha junto com uma parceria com o SESMIT, da Instituição em Medicina do Trabalho, onde a gente cuidava do nosso colaborador para que ele estivesse bem, para cuidar do nosso paciente da melhor forma possível. E essas fotos que a Gabriela trouxe para mostrar um pouquinho aqui para vocês, é um pouquinho só daquilo que a gente fez durante o ano passado e esse ano, em tempos de Covid, né? Onde os pacientes tinham muito medo, onde a gente muitas vezes tinha que se colocar no lugar daquele paciente para dar a melhor experiência para ele. Quando a gente dá a melhor experiência para o paciente, a gente tem o melhor desfecho desse caso, né, dessa alta hospitalar. Muitos não foram embora, né, ficaram ali, mas com certeza a gente deu o nosso melhor quanto equipe, né, e tentando garantir sempre a qualidade de segurança. Eu acho que para nós, supervisores e enfermeiros, engajar as equipes no cuidado foi o nosso maior desafio nessa pandemia. Né, engajar, fazer com que eles ficassem fortes ali, porque muitos acabavam em algum momento pegando, né, e se afastando, e a gente se reinventava o tempo inteiro. Então, engajar a equipe e conseguir manter a qualidade e segurança nos atendimentos foi o nosso maior desafio. E com tudo isso, além da pressão psicológica, além da pressão do próprio trabalho, do novo, da insegurança do que às vezes a própria equipe trazia, a gente tinha, né, que manter a qualidade e a segurança em todos os processos, né, então, eu vejo isso, assim, quando eu coloquei até aqui, né, para a gente falar, a enfermagem, ela é mais do que uma profissão, né, ela é empatia, amor e dedicação, e a nossa missão dentro do Hospital Moinhos é cuidar de vidas, e o nosso paciente, ele é o centro do cuidado. Então, quando a gente escolheu a enfermagem, né, principalmente nessa semana que a gente está aqui falando, a gente realmente remete tudo isso, né, Karina, quando tu pergunta, Elisa, o que é empatia para vocês? Eu acho que é exatamente isso, assim, a gente se colocar no lugar daquela outra pessoa da melhor forma e, quanto profissional, garantindo a melhor segurança e qualidade em todos os processos. Eu acho que é isso. Certo, então agora também entrou a Simone Cardoso conosco. Gostaria que a Simone tomasse a palavra, Simone. Bem-vinda. Simone? Acho que a Simone teve algum probleminha com o seu áudio. Mas então, meninas, dando seguimento a isso, ouvindo vocês falarem que o hospital, ele fez toda essa mobilização para poder fazer toda essa questão de qualidade, pensando no outro e justamente como tu disseste agora. A empatia, ela é algo que ela caminha muito lado a lado, a nossa questão da nossa enfermagem hoje em dia. Nós estamos vendo que nós estamos nos reinventando, e nesse reinventar, como vocês disseram, sobre a questão do crachá, onde todas as instituições hoje em dia estão utilizando o super crachá, além também de estarem utilizando a questão dos bilhetes, achei muito interessante, porque hoje em dia nós falamos tudo muito por via virtual, e essa questão da escrita nós acabamos por esquecer. E essa questão dos bilhetes é muito carinhoso, é muito bom quando nós podemos ver os pacientes lendo o seu bilhete, ou muitas vezes, quando eles não têm as condições, eles pedem ansiosos para quem possa ler para eles. Então, isso é muito maravilhoso. E eu fico pelos dois lados, porque eu sou técnica da enfermagem, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, trabalho na CTI Covid também, e tenho essa questão toda junto como enfermeira, estando na unidade de internação da Ernesto Dornelles. Nós vemos que, hoje em dia, a questão do olhar se tornou muito mais presente do que a palavra. Aquilo que nós não dissemos, nós podemos transparecer. Quando a Gabriela nos traz essa questão de que ela se sentiu agregada, que ela se sentiu fomentada na questão de estar ali trabalhando e se sentindo muito necessária, isso faz parte de todo, de um contexto, né, de preocupação justamente com a questão da empatia. E com tudo isso, o que eu te pergunto, né, dentro disso que veio acontecendo? Tu, como coordenadora, disseste uma parte ali que muitos adoeceram, tu teve que te reinventar com isso.
tu teve que falar para a tua equipe a quanto da importância e trazer isso para eles. Tu, como gestora, tu estavas ali com eles, como é que tu sentiu isso? Como é que tu conseguiu burlar isso? Tu tá sem áudio. Na verdade, eu não sou coordenadora da área, né? Na verdade, eu sou supervisora assistencial e a nossa coordenadora é a Daniela Oliveira. Mas, assim, a gente trabalha no Moinhos num processo, durante a pandemia, 3 processos ficaram muito claros, assim, dentro da casa, onde a gente teve que se reinventar, que foi estrutura, processos e rotinas e pessoas. Então, a gente, na medida que ia acontecendo a pandemia e a gente começou a se reestruturar quanto instituição, a gente fez novas contratações, a gente foi, então, o tempo inteiro organizando escalas de trabalho, né, onde a gente conseguia manter e se reinventar nas práticas e no cuidado com a nossa equipe. Então, a gente tem a telemedicina, que nos acompanhava o tempo inteiro com os nossos colaboradores, né, e eles nos ajudavam a dar o apoio e o cuidado necessário para os nossos colaboradores, né. Então, nesse tempo a gente fez muitas contratações, né, para conseguir manter a qualidade dos atendimentos dos nossos pacientes. Claro que com isso, com novos colaboradores entrando na casa, a gente tinha que desenvolver essas pessoas, e muitas vezes o tempo que a gente tinha, e em função da própria pandemia, a gente tinha um momento ali em que a gente tinha, vamos aqui, vamos pegar esse colaborador, vamos desenvolver, vamos mostrar as práticas, como que o Hospital Moinhos trabalha. Então, isso foi um desafio diário, assim, em prática, em checagem eletrônica à beira do leito que a gente tem, como que a gente ia fazer toda a parte de paramentação, que era super importante nos processos, né, o apoio do SCI dentro da casa, o apoio da própria nutrição, que nos ajudava para entregar a bandeja, porque depois que entrava não podia sair com a alimentação. Então, ali, quando tu pergunta do próprio colaborador, a gente conseguiu, quanto instituição, se estruturar de uma forma muito segura nos processos e garantindo que a nossa equipe tivesse o melhor atendimento sempre que fosse preciso. E tu, Gabriela? Quando tu falas sobre a questão de estar paramentado, de estar ali entrando no quarto, muitas vezes com todo o paramento, se reinventando, tendo isso. Muitas vezes, nós, na enfermagem, nós nos comunicamos com apenas um olhar, e nós não precisamos da palavra, isso desde antes da pandemia. Mas nesse momento, com os teus medos, com todas as nossas questões de dificuldade hoje em dia, que muitas vezes nós fazíamos um gesto e era entendido. Com toda essa paramentação que esteve hoje, por algum momento tu sentiu que precisava de algo a mais e tu conseguiu te reinventar em cima disso? Com certeza, eu acho que no começo todo mundo sentiu muito medo, né? Tanto por estar ali vivendo algo que nunca tínhamos vivido, medo por se contaminar, por contaminar algum parente, algum familiar, ou de ficar doente e trazer para casa, enfim, né? Aconteceu comigo também, inclusive, eu peguei Covid, eu fiquei em casa com os meus pais, graças a Deus eles não pegaram, mas essa situação de tu estar ali vivendo o novo, né? É uma situação complicada. Com o tempo foi se tornando uma coisa normal para todo mundo, porque assim como tinha os outros isolamentos, que a gente já estava acostumado, KPC, Cineto, dentre outros, né, se tornou um isolamento normal. E mesmo com a máscara, com face shield, com todas as paramentações, a gente conseguia manter uma ligação, uma afetividade com o paciente apenas com o olhar. A gente conseguia entender, compreender, e eles também sentiam isso com a gente. Eu acho que é importante, né, Gabi, desculpa, Karina, trazer o quanto nós, equipes, recebemos carinho dos nossos pacientes, assim. Sim. A gente recebia muito mimo dos nossos pacientes, né, os enfermeiros cuidavam dos técnicos, nós da equipe de supervisão também, desde um bilhetinho, desde uma bala, desde de um bolo, né, que a gente conseguisse proporcionar, e a gente conseguiu proporcionar isso para a nossa equipe nesse tempo de pandemia, né. Então, com todo cuidado, a gente conseguia garantir, né,
Gabriela, todo o cuidado para vocês junto e todo o carinho que os nossos pacientes traziam, né? Eles nos davam muitas coisas, né? A nossa unidade, que é a unidade D1 dentro do hospital, ela foi referência de Covid, né, por muito tempo. A gente acabou agora, a gente não é mais uma unidade Covid, a gente é uma unidade pós-Covid. E a gente se sentia muito seguro ali na unidade, era uma coisa incrível, assim, nós somos uma equipe com mais de 40 técnicos em todos os turnos, e essa equipe que passava uma segurança incrível e treinava as outras equipes dentro da casa. Né, ali e o índice de, né, Gabi, de contaminação era muito pequeno, porque a gente se cuidava muito o tempo inteiro, então a gente estava sempre muito seguro naquela unidade, né, então eu vejo isso, assim, como algo muito positivo, assim, a gente conseguiu, junto com a equipe multidisciplinar, né, com a fisioterapia, nutrição, apoio da psicologia, que nos apoiou o tempo inteiro, via telefone, o paciente para os atendimentos, né, com a família, a gente conseguia fazer a chamada de vídeo para a família por causa da restrição das visitas nesse momento difícil. Então, a gente conseguia se reestruturar e tentar fazer, né, Karina, o melhor cuidado com empatia, humanização, se colocando no lugar. A gente também, a Gabriela não trouxe, mas a gente teve situações em que a gente fez um coração, né, saiu muito na mídia uma mãozinha de água quente que colocava para sentir, mas a gente tem uma política dentro do hospital que a gente não usa a luvinha de água quente em função das queimaduras, e aí então a gente se reinventou com um coraçãozinho, assim, bem macio. Então a gente entregava esse coração para o paciente, toda vez que o paciente se sentisse inseguro e com medo, ele apertava aquele coração e sentia o coração da família dele. Então, essa era a mensagem, assim, e quando ele ganhava alta, ele levava com ele para lembrar do tempo que ele teve, que ele venceu, assim. Então, isso são ações simples, mas que faziam toda a empatia e que traziam a melhor experiência para o paciente, assim. E eles se sentiam acolhidos, um cuidado humanizado, né? E a gente fazia tanto isso para a nossa equipe, quanto para os pacientes e família. Toda vez que um familiar nos ligava e pedia uma informação, a gente falava com o médico assistente para dar retorno, para ver, para aquela ansiedade daquela família também ficar confortável em casa. E porque a gente muitas vezes não, com certeza, a gente não cuida só do paciente, a gente também cuida da família. Né, e também quando esse paciente retornava para nós, a nossa maior preocupação é como é que ele iria ficar em casa, quem vai cuidar desse paciente, como é que é a rede de apoio desse paciente, porque o paciente pós-Covid, até na segunda-feira eu e a Tanise vamos participar dos cuidados no pós-Covid, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a importância da gente fazer essa rede de apoio e cuidados para que esse paciente se mantenha bem, né? Muitas coisas ali que tu perguntaste da paramentação ali, a gente tem grupos, nós somos mais de 15 grupos assistenciais dentro da casa, e dentro deles a gente tem o GREST, que é um grupo de estomoterapia que cuida de lesões. Então a gente reformulou protocolos de cuidados com face do colaborador para não provocar lesões por dispositivo. A gente cuidou desde a pele, orientações, porque os profissionais de saúde acabavam tendo muitas lesões ou de estágio 1 ou estágio 2. Então, como é que a gente iria cuidar, né, desses colaboradores? E principalmente para os pacientes também, desde lesão, enfim, né, Karina? Bem, meninas, com tudo isso, o que eu pergunto para vocês também, além de tudo? Quando vocês falaram em fotos que vocês têm, que vocês trouxeram para nos mostrar, o que eu digo, assim, dentre todo esse sofrimento que nós estamos vivendo, como vocês acham que hoje vocês se sentem, tem um sentimento diferente hoje por estarem neste momento atuando com esses pacientes? Como é que vocês, o que fez de diferente em vocês isso, que vocês possam passar para quem sabe vai se formar, não está trabalhando com esses pacientes e tem muitas dúvidas com isso. O que vocês podem nos trazer hoje? Eu acho que diretamente por ser, né, uma coisa nova, uma patologia nova, e todos tínhamos muito medo,
acompanhar toda a trajetória do paciente e ver depois ele recuperado bem, de alta, indo para casa, indo ao encontro da sua família, nos traz muita gratidão. É um sentimento assim que transborda, que faz qualquer outra dificuldade se diminuir muito, sabe? Porque tu acompanhar a evolução daquele paciente, ver toda a trajetória dele, depois ver ele bem recuperado, tendo um retorno para casa, é muito gratificante. Tanto é que quando a nossa unidade deixou de ser Covid e passou a ser pós, nós questionamos, poxa, por quê? Por que a gente não vai continuar, né? A gente sente falta até, porque nós nos apegamos, nós criamos um vínculo, a gente aprendeu todas as técnicas da paramentação, desparamentação, conhecemos os dispositivos, aprendemos a manusear os autofluxos, então a gente criou um laço assim com esses pacientes e a gente sente até falta. Eu acredito... Tu quer falar, Karina? Desculpa. Não, eu acredito que o que a gente traz eu concordo com a Gabriela, né? A gente tem muita gratidão, assim, e que bom que nós fomos, né, os escolhidos para estar ali naquele momento com aqueles pacientes, né? A gente que escolheu a enfermagem, a área da saúde, eu vejo que bom que tinha nós ali naquele momento para cuidar daqueles pacientes, ou para cuidar daquela equipe, ou para estar ali naquele hospital. Né? Então, a gente, com certeza, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Melhor do que a gente já era, eu acredito, assim, de se colocar, de valorizar a vida, de um simples gesto e se tornar algo que realmente impacta na vida daquela pessoa e naquele profissional, né? Então, a gente conseguiu eu acho que fortalecer cada vez mais os nossos valores, né? A gente recebia da nossa pastoral na casa, né, mensagens via WhatsApp todos os dias na parte da manhã, em que essas mensagens traziam todo o cuidado espiritual conosco, né? Então, a própria pastoral mandava, a gente compartilhava com a equipe, e essas mensagens, com uma voz doce, suave, com uma energia, ou às vezes era do pastor, da irmã, enfim, traziam para nós conforto e bem-estar, assim, e faziam que aquilo nos fortalecesse para a gente seguir em frente, assim. Então, toda essa preocupação que a nossa superintendente assistencial, junto com a nossa gerência, nos proporcionou dentro da casa, vai ser único e a gente sempre vai guardar com a gente, né? Porque eu acho que isso traz muito valor do Hospital Moinhos, assim, né? Na compaixão, na união, no trabalho com a equipe multidisciplinar. A gente tem grupos como o time de terapia infusional que se reinventou, o time de quedas que participava junto, o grupo da URO. Então, com esses grupos magnets, e que a gente conseguia dar a melhor assistência e a gente conseguiu o melhor desfecho, a gente buscava juntos fazer isso, porque sozinhos a gente não iria conseguir. Então, o que essa pandemia nos trouxe foi realmente o valor do trabalho em equipe, de estarmos juntos, de valorizar cada vez mais os nossos profissionais da área da saúde, e saber que a gente tem um propósito nessa vida, assim, que é o cuidado, que é o nosso propósito do nosso hospital, né, que eu já tinha falado no início, que é cuidar de vidas. Eu acho que isso que a pandemia nos traz como um melhor retorno, assim, que vai nos deixar sempre marcado. Eu fico bem orgulhosa, né, de ter colegas tão experientes, colegas tão dedicadas. A gente sente em vocês, pode ser uma questão tão longe, né, de estarmos de vocês, mas a gente sente o brilho no olhar quando vocês falam sobre o cuidado, sobre o como cuidar. Então, em cima disso tudo, assim, qual é a minha próxima pergunta para vocês também? Que quando a Gabriela falou, que pena que eu não estou cuidando mais dos Covids, né? Agora que nós sabemos todas as terapias, nós dominamos, então esse cuidado, agora estamos no pós-Covid. Meninas, nós sabemos que, infelizmente, essa doença, ela agrava muito o estado do paciente. Ele deixa, ali, no momento do Covid, ele estando ativo, ele é uma doença que ainda nós estamos na dúvida, né, da sua gravidade, da sua recuperação. Nesse momento agora que nós estamos vivendo de maior pós-Covid, como é que está sendo isso para vocês também? O que está fazendo agora vocês transformar? Porque antes era o medo do que era desconhecido, do que nós não sabíamos o que seria o futuro destes pacientes,
e agora, vocês estando com eles, este é o momento, este é o futuro deles? Acredito que novas rotinas, novos aprendizados, muda, assim, bruscamente o paciente COVID e o pós-COVID. Ele é um paciente, então, muito mais debilitado, requer muito mais esforço da nossa parte, muito mais atenção. Então, tem que ter, como que eu posso dizer, é um cuidado muito mais abrangente ainda, porque é um paciente que volta para nós da CTI muito debilitado, com muitas comorbidades. Então, é paciente que tem traqueostomia, que tem sonda, um paciente que se cansa aos mínimos esforços, então a gente auxilia ele em todos os momentos, né? Até, e inclusive, assim, desde quando ele vem completamente debilitado, a gente acompanhar também a recuperação dele, né? O sair do leito, e desmamando o oxigênio. Todas essas evoluções também para nós são muito gratificantes e nos incentiva a continuar e ter vontade de seguir, né? Nos enche de orgulho e de amor ver a evolução desses pacientes que chegam tão debilitados para nós e depois que tu chega assim, eles estão bem, né? Por exemplo, lá a gente tem um casal no mesmo quarto que eles chegaram super debilitados e agora os dois já estão bem, sem oxigênio, sem traqueostomia, sem sonda, caminhando com auxílio para ir até o banheiro, tomar o banho de aspersão. Então é muito gratificante eu poder acompanhar essa situação. Eu vejo, Karina, assim, que a gente, nesse momento de se reinventar e no paciente pós-Covid, né, porque ainda não acabou, mas a gente prioriza dentro do hospital o dano zero para o paciente. Então, o paciente que acabou indo, por exemplo, para uma CTI e numa posição de prona, acabou desenvolvendo uma lesão por pressão inevitável, a gente acaba esse paciente, por exemplo, voltando para nós com uma lesão tissular profunda, por exemplo. Hoje eu escutei de uma técnica, assim, super feliz de um paciente que ganhou alta e ela faz parte do grupo que eu lidero no hospital, que é o grupo de pele, e ela disse para mim, Elisa, o paciente hoje está saindo com a lesão fechada. Então, para nós, isso é super gratificante, porque o paciente entra de uma forma dentro do hospital e a gente quer que ele saia melhor do que ele entrou. A gente não quer que ele volte para a sociedade com uma lesão, por exemplo. Então, a gente conseguir fazer todo esse cuidado para o paciente no pós-Covid nos fortalece muito, assim, da gente e que a gente está no caminho certo, né? Que nem a Gabriela, que me enche de orgulho, né? A nossa técnica falando, porque ela realmente nos representa quanto instituição, assim, de realmente fazer o melhor cuidado para aquele paciente, né? E eu acho que é isso, assim, Karina. Bem, meninas, então eu gostaria de saber de vocês uma questão de algum exemplo, assim, alguma história que foi marcante para vocês, que ali fez vocês verem, me transformei, me reinventei. Porque hoje a mídia, ela está atendendo muito a questão do linha de frente, mas sendo aqueles que trabalham com os pacientes mais críticos, né? Eles não, nesse momento, eles não estão abrangendo ainda essa questão da recuperação, dos pacientes que estão sendo reabilitados. Então, muitas vezes, a unidade de internação, ela fica um pouquinho atrás disso, sendo que nós somos muito importantes em todas as pontas. Que hoje, com essa questão toda do Covid, ele trouxe essa importância da enfermagem como um todo, que não é apenas medicina, que não é apenas a nutrição, que é um conjunto de todos, e que hoje a enfermagem ela é fundamental para todo mundo. Existem vários tipos de homenagens a nós, enfermeiros e técnicos, né, e cuidadores, que nos remetem a pensar no quanto é importante, né? E com isso tudo, eu gostaria da tua opinião. Fala, Gabi. Oi? Quer falar Eu alguma acho, coisa? na verdade, assim, um caso específico de algum caso que tenha me marcado. Eu não consigo pensar exatamente em um caso, porque todos os casos foram muito marcantes. Então, assim, desde o primeiro paciente até o último paciente, quando a gente encerrou ali a unidade COVID, né, para ela se tornar uma unidade pós-COVID, eu acho que cada um teve a sua contribuição de uma maneira especial para que a gente tivesse ainda mais gratidão e amor, né, à nossa profissão. Cada um com a sua maneira especial. Karina, eu trago, assim,
quando, em 26 de fevereiro do ano passado, a gente criou um comitê, né, de combate ao enfrentamento do Covid, e eu fiz parte ali das reuniões que depois que eram tomadas decisões, né, e para mim o que me marcou foi a organização, assim, que a instituição tinha em não nos deixar faltar nada, assim. A gente escutava falar em alguns hospitais que estava faltando máscara, o oxigênio, o óculos, o equipamento, o avental, enfim, e nós nunca ficamos sem o insumo, assim. A preocupação que o hospital tinha, falando um pouco assim como parte de supervisão, assim, de garantir o cuidado para a equipe e a forma como o hospital conseguiu fazer isso de uma forma muito tranquila, porque nunca faltou um par de luva, nunca faltou uma máscara para a gente usar, a gente sempre teve para os familiares, para os cuidadores, para o próprio paciente, para a equipe. Para mim isso me marcou, assim, como que a gente conseguiu se reestruturar numa forma muito rápida no cuidado, assim, e eu concordo com a Gabriela, né, cada caso foi um caso, assim. Eu lembro logo que quando começou o Covid, nós temos um grupo no hospital que tem o coral do hospital, e a gente simplesmente ali quando começou, nós se reunimos em alguns técnicos na unidade que é a da Gabriela, junto com um enfermeiro, e a gente cantou, assim, uma música no corredor, assim, e a gente, quando abriu a porta, assim, a gente viu muitos pacientes chorando, assim, e aquilo dali me marcou, assim, né, deles, da esperança, assim, e aquilo dali, eu lembro que me comoveu, assim, de uma parte de enfermeira, assim, que eles tinham a esperança e a gente estava ali para cuidar deles, assim, então eu acho que isso, no tempo de pandemia, também me marcou, mas cada paciente nos marcou de uma forma diferente, né, assim como nós marcamos eles de uma forma diferente, e eles provavelmente iriam dizer, aquela menina que me cuidou fez isso, né? Que bom, né, gurias? Isso é maravilhoso, isso é gratificante escutar. E como eu digo, assim, vocês terem essa questão toda desse brilho no olhar, né? De estar sempre falando muito bem da instituição, que vocês foram muito bem cuidados, né? Isso se teve, claro que nós sempre queremos, que a enfermagem é isso, a enfermagem é cuidar do outro, né? A saúde é cuidar do outro. Então, o que eu penso também, assim, com vocês hoje? O tempo da Covid, além de todos os treinamentos, além de tudo que a instituição deu para vocês, como foi para vocês na questão emocional de cada um, assim? Como é que vocês se sentiram? Porque agora tu acabou de falar sobre a questão que te tocou muito, a questão do canto, né, da questão daquela fala, daquela voz doce. Tu acha que te fortaleceu mais, que fortaleceu mais a fé nesse momento? Eu acredito, na minha opinião, que sim, né? Eu sou uma. Eu acredito em Deus sempre em primeiro lugar, assim. Eu escolhi ser enfermeira, né? E eu acho que desde uma mensagem que a gente recebia de manhã, ou um bilhetinho que nem a gente deixava na bandeja do paciente, a gente está contigo, você não está sozinho, ou várias mensagens que a gente colocava num café, num almoço, isso sim nos fortaleceu, assim, né? Isso nos dava uma segurança, o nosso emocional, e se caso alguém, porque tinha pessoas que tinham medo e insegurança, né? A gente tinha, né, o apoio da psicologia, até hoje a gente continua com o apoio da psicologia, a gente encaminhava esse colaborador para ter todo o cuidado, todo o encaminhamento, porque às vezes às vezes não, muitas vezes eles moravam com os pais, com os avós, e tinham medo de passar, né? Então, assim, a instituição tinha esse canal que eu falei ali no começo, né? E que eles nos davam todo o apoio. Então, se chegava a Gabriela em mim e dissesse, Elisa, não estou me sentindo bem, eu estou insegura. Se era em alguma prática assistencial, a gente treinava junto com o SCI a melhor prática. Se era alguma coisa que era lá, que tocava a parte emocional, a gente encaminhava para as nossas colegas que nos davam todo o apoio, né? E aí, e como uma mensagem dessa, ela nos trazia energia, né? Fé, esperança,
né, que até hoje nós temos e que eu acredito que nós, principalmente nós da enfermagem, né, nunca perdemos a esperança de dias melhores, né, e que a gente vai passar, que a gente vai vencer, né, e que logo tudo isso vai acabar e que realmente a gente vai ter um lugar assim, né, lá no topo, o quanto a gente trabalhou e fez o melhor para os nossos pacientes, né, Karina? Bem, o que eu penso assim também para vocês, perguntar para vocês, gurias. Quando vocês souberam da primeira perda de um colega ou da doença de um colega, o que passou em vocês, assim? Qual foi na questão assim íntima de vocês? Como é que vocês sentiram naquele momento? Qual foi o sentimento? O que deixou vocês naquele momento? Foi o medo? Foi a incerteza? O que vocês sentiram? Eu acho assim que foi um conjunto de tudo, né? Medo, de incerteza, de insegurança. E como a Elis falou antes, se não fosse a gente ter fé, né? A gente não conseguiria, talvez, muitas vezes superar esses momentos. O hospital, graças a Deus, sempre nos forneceu todos os equipamentos e materiais necessários para que nós nos protegêssemos, para que não houvesse contaminação. Mas, assim, naquela situação de um paciente não resistir, né, ou de um colega acontecer alguma fatalidade, o nosso coração ficava cheio de tristeza, é óbvio, né, com certeza. Então, se não fosse a gente ter fé também, seria muito difícil. Então, acho que sem fé a gente não é nada, né? Eu concordo com a Gabriela, eu acredito né, que eu já reforcei que a fé realmente move montanhas, mas eu tive o Covid, né, e quando eu tive o Covid, eu tive medo no primeiro momento, mas eu tinha muito a segurança que a gente estaria no melhor hospital, porque a gente tem o convênio do hospital. Então, o hospital nos daria o melhor cuidado, assim, para a gente, né? Claro que eu tinha um pouco de insegurança em relação aos meus pais, que eles não tinham moinhos, por exemplo. E aí, como é que seria, né? Mas eu tinha essa segurança, assim, enquanto profissional, que a gente seria bem cuidado, bem tratado, porque a gente via isso na prática. Então, para mim, supervisora, isso me tranquilizava. E toda vez que um colaborador acabava se contaminando, eu sempre dizia: tu está no melhor hospital. A gente vai cuidar muito bem de ti, como tu cuida dos outros colaboradores. E a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhuma perda de nenhum colega nosso dentro do Moinhos, né? A gente teve colegas que ficaram graves, mas que conseguiram, graças a Deus, né, sair vitoriosos do Covid. Então a gente se sentia muito seguro, assim, nesse processo, falando de mim, assim. E aí eu tentava sempre transmitir isso para minha equipe, assim. A gente vai cuidar bem de ti, vai dar tudo certo, a gente tá aqui. A gente mandava uma mensagem, perguntava, tá tudo bem, como é que tu tá, qualquer coisa tu vem consultar. E eles sempre nos diziam, tá tudo bem. Também tinha, claro, né, o atendimento pela telemedicina que acompanhava qualquer sintomas, né, que o colaborador tivesse. Então, isso nos deixava muito seguro. Bem, meninas, tendo tudo isso que eu vejo na fala de vocês, sempre aparece muito seguro. Fiquei tranquila, me senti cuidada. Isso é maravilhoso sentir, principalmente quando nós falamos, muitas vezes, porque nós cuidamos mais dos outros do que a nós mesmos. E esse momento alterou um pouco isso, né? Nós cuidamos o tempo inteiro, cuidamos dos outros. E com isso, o que eu pergunto para vocês? Antes, a enfermagem, ela era aquela questão que entra no hospital, ela trabalha, né? Bate seu ponto e vai embora. Hoje, para vocês, isso mudou um pouco? Vocês ficam ainda preocupados com quem ficou lá dentro? Com certeza, eu acho que a gente sempre acaba, né, carregando, levando um pouco para casa de preocupação, de pensar naquele paciente, se ele está tendo uma melhora, se ele está se recuperando bem, ou se aconteceu alguma coisa. Querendo ou não, a gente tenta, né, sempre separar o profissional do nosso pessoal, de casa e família, mas sempre vem à tona, né, a gente é humano, a gente não consegue sempre seguir à risca separando
coisa, né? Então chega, conta pro familiar o que aconteceu, compartilha e aí acaba se emocionando, né? Compartilha as histórias, sempre acaba tendo esse compartilhamento. A gente no Moinhos, a gente tem muito o hábito de falar que o Moinhos não é feito de paredes, e sim de pessoas. A gente usa muito essa frase, né? E que a família HMV é a nossa segunda família. Isso é muito forte, assim, dentro do hospital, assim. A gente carrega isso e carrega isso para nossa equipe, assim. Então, a gente sempre se preocupa com quem foi, com quem tá. A gente sempre tenta ver se aquela pessoa realmente está bem, se coletou os exames, se está pronto para voltar, se está com condições de voltar. A gente teve funcionários que tiveram perdas de familiares, a gente deu todo o apoio, volta quando tu puder voltar, quando tu se sentir bem para voltar, né? Mesmo a pessoa, às vezes era um tio, às vezes, mas era alguém, né? Era uma pessoa que aquela pessoa amava. Né? Então, eu acho que se colocar no lugar do outro, né, Karina, quando a gente começou falando, é exatamente isso. A minha dor não é a dor do outro, né? Então, assim, a gente às vezes não consegue mensurar isso. Então, como a gente tem isso muito forte, assim, a gente, hoje, nas unidades de internação, a gente cuida muito da nossa equipe. Assim, nesse cuidado, assim, o que tu precisa, o que eu posso te ajudar, tu tá bem para trabalhar? E a gente consegue, dentro também das nossas limitações ali, desde uma folga banco, desde uma folga legal, antecipar umas férias, né? O que a gente consegue fazer para que a gente consiga dar para aquele colaborador aquilo que ele precisa naquele momento? E isso também faz com que a gente, instituição, tenha a valorização do nosso colaborador e que ele queira ficar sempre conosco, né? Porque naquele momento em que ele mais precisou, a gente estava ali junto com ele. Então, esse é o engajamento da equipe, eu acho que nós, liderança, temos sempre que fazer com as nossas equipes, né? Eu convidei a Gabriela, né? Eu disse, eu não vou sozinha, eu vou levar alguém comigo, porque nada melhor do que alguém nos representar do que a nossa equipe de técnicas, né? Eu fui técnica, né, Karina? E o quanto a gente tem que valorizar os nossos técnicos que estiveram lá na ponta nesses momentos de Covid, né? Que foram quem trabalharam muito, né? Eu acho que todo mundo trabalhou, mas os nossos técnicos trabalharam muito mais. Então, para mim, é um orgulho ver, né, a nossa equipe de técnicos nos representando. Bem, aproveitando essa tua fala agora, trazendo essa questão que tu trouxe, de que a nossa equipe nos representa, né? Ela está junto conosco, nós temos nossos técnicos ali junto conosco, nos traz essa questão de segurança. Não sei se é a opinião de vocês também, mas eu acredito muito que desde o ano passado para cá, a enfermagem parece que se tornou uma só. Ela é uma equipe que ela existe essas lideranças, mas ela ficou tão alinhada que nós podemos hoje ter esse orgulho e a nossa fala também mudou um pouco. Acho que isso nos transformou um pouco. Tu, como supervisora, tu sente isso também? Que isso te mudou nesse momento? Muito, muito, me mudou muito, assim, eu acredito que isso nos reinventou, assim, enquanto supervisão, assim. Tu sabe que eu lembrando aqui agora, quando tu falaste isso, que a gente a nossa equipe, em período de contingência, nós fomos para dentro do CTI, assim. Então, a nossa equipe, que é de uma unidade de internação, a gente teve que ir para o CTI para ajudar. A gente virou um único hospital, né? A gente fazia parte da unidade de internação, mas nós todos somos HMV. Nós fomos para dentro do CR, onde a gente criou um plano de contingência para atender os pacientes ali quando deu o pico mais alto do Covid. E a gente se fortaleceu quanto equipe, de se reestruturar quanto equipe. Então, isso, eu lembrando que a equipe do CME, quando embalava, por exemplo, um kit de sondagem, quando o enfermeiro ia abrir a caixinha de sondagem ali, tinha um bilhetinho, assim, você é especial, a gente vai vencer. Então, tu nem esperava, e quando tu abria, a pessoa, ou a própria equipe do bloco, porque o nosso bloco cirúrgico ficou fechado por bastante tempo, e a equipe do bloco veio para as nossas unidades para nos ajudar, e eles vinham na porta, eles traziam um cartaz, eles diziam, a gente está com vocês, né? Então, assim, a gente realmente é um só. Eu concordo contigo quando tu diz, né, Elisa, vocês são um só, nós somos um só, nós conseguimos se unir, se reinventar, estamos juntos, né?
Então, quando a gente, eu concordo e reforço, né, todas essas equipes nos representam, porque é dessa forma que a gente trabalha, né. Desculpa, eu quero fazer uma pergunta para vocês, como está faltando alguns minutinhos só para nós acabarmos, que a enfermeira Érica Duarte, então, pergunta: o Brasil está em plena crise de Covid, como vocês visualizam o futuro de vocês como equipe de saúde? Eu acredito que o Brasil, né, depois de passar por essa crise mundial e na saúde, acho que nós vamos estar muito mais fortes e preparados para qualquer coisa que possa vir, porque nós nos fortalecemos nesse momento, nós nos unimos, nós aprendemos, nós crescemos, então eu acredito que nós vamos estar muito mais fortes do que puder acontecer. Concordo com a Gabriela, né? A gente vai estar mais forte, preparados, né? A gente buscou as melhores práticas, a gente se inovou, o que tinha de novo, o que a gente precisava aprender, o que a gente precisava, e eu acredito que logo, logo tudo isso vai passar e a gente cada vez mais vai se fortalecer quanto equipe. Gabriela, como eu sei que a Karina disse que falta só uns minutinhos, não quer falar aquela a última parte ali que tu tinha ficado, Gabi, de falar? Claro. Então, eu gostaria de agradecer a BNRS por nos proporcionar essa participação aqui na Semana da Enfermagem. Eu gostaria de agradecer ao Hospital Moinhos de Vento por ter nos proporcionado as melhores condições possíveis para que nós fornecêssemos o melhor atendimento possível ao nosso paciente, nos fornecendo apoio psicológico, nos amparando quando tínhamos medo, para que a gente fizesse o melhor atendimento humanizado, com amor, empatia e mantendo a nossa excelência no atendimento. Muito obrigada. Eu também quero muito agradecer, Karina. Eu acho que é um momento tão lindo da gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho da enfermagem do Hospital Moinhos, né? Compartilhando com vocês. A gente tem as melhores tecnologias, sim, mas a gente não deixou de fazer o cuidado simples lá na prática, né? Desde um bilhetinho, não precisou da tecnologia que a gente tem de ponta no hospital. A gente se reinventou, como tu disseste, Elis, de escrever à mão um recadinho para o paciente, não pelo WhatsApp, não pelo um e-mail, né? Mas, e que isso nos traz muito orgulho, né? Eu quero agradecer muito a BEM por estar aqui com vocês, representando o Hospital Moinhos, né? Para nós é uma satisfação. E a gente está aqui sempre que vocês precisarem e quererem nos convidar, para nós é um prazer. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos muito, gurias. Eu acho que a experiência de vocês foi muito enriquecedora. Nos faz ter cada vez mais orgulho de ser essas equipes, cada um em seu hospital, cada um na sua instituição, mas todos somos enfermagem, né? Nós estamos aqui, então, para fazer essa nova BEM também, trazendo para vocês cada vez mais novas lives, cada vez mais trocas de experiências, que esse seja apenas o começo, porque cada um tem a sua experiência no seu hospital de uma maneira diferente, né? Nós temos negativas, positivas, mas é muito bom quando a gente consegue enxergar nas pessoas aquele orgulho, né? Aquele brilho no olhar. E eu acho sim que, acho não, tenho certeza, né, que isso tudo veio para fortalecer a nós, enfermeiros, técnicos, cuidadores, né, de todas as nossas categorias, para que nós possamos ser cada vez mais empoderados da nossa função, do nosso poder como profissionais. E nós não somos apenas enfermeiros, nós somos uma equipe inteira que transforma, né, o cuidado do paciente, que transforma a vida do paciente. Porque quem está ali na beira do leito, que pega na mão, que faz o cuidado, que é aquele que fica como aquela enfermeira, porque todos viram enfermeiros, né? Que isso nos traz um orgulho muito grande. E eu vejo isso em vocês, meninas. Tenho que dar parabéns para vocês, agradecer muito, espero que vocês se tornem as nossas associadas, nossas parceiras, né, para a gente fazer cada vez melhor e trazer cada vez mais essas experiências maravilhosas. Obrigada. Eu acho que para terminar, a gente tem que ser realmente protagonista do cuidado, né, Karina? Eu acho que nesse tempo de pandemia, a gente conseguiu mostrar o quanto a enfermagem é protagonista do cuidado em todos os eixos.
desde na parte pública, no privado, na clínica, em casa, né? O quanto é importante ter um enfermeiro empoderado, com conhecimento científico, né? Que a gente consiga cada vez mais escrever trabalho científico, mostrar o quanto a gente sabe, né? E que a gente consegue, além do conhecimento técnico e científico, cuidado humanizado, com empatia e com compaixão. Obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade, foi uma honra poder participar dessa live. Muito obrigada, Obrigada, meninas. Posso falar, Karina? A palavra é sua. Primeiro, agradecer, gurias, a presença da professora Irid, que é presidente da BEM-RS, né? Dizer que a BEM-RS está se inovando e querendo colegas que venham junto para nós. Então, vocês já são convidadas de uma live, mas vocês são convidados de muito mais, que vocês venham para a nossa vida de ABEM. Mas, primeiro que eu acho que essas experiências que vocês estão dizendo, e nós tivemos uma live ontem que trouxe outras experiências também, tudo relacionado à Covid, merece ser escrita, né, divulgada, narrada. Então, nós também, na BEM, podemos auxiliar vocês em projetos de pesquisa, em publicação, em divulgação, porque é esse o nosso papel. E eu acho, eu tinha muitas perguntas para vocês, porque eu já sou enfermeira, né, já atuava e atuo ainda, assim, nessa área de enfermagem, mas eu fui paciente também, né? Já fui paciente do Moinhos, em casos de urgências, em casos, fiz abdômen agudo, fiz uma série de coisas. E a minha pergunta, né? O que vocês mudaram de para agora? O que o Covid, e eu quero dizer para vocês que vocês não são os primeiros, mas eu já disse, o Covid, eu estou amando esse Covid, apesar dele ser muito raivoso, né? Mas eu estou amando ele porque ele está fazendo com que a gente se abra, né? Quando tu fala empatia, eu fiquei pensando assim, eu tive uma experiência no Moinhos, duas experiências muito boas, que daria para botar o exemplo de empatia, né? Porque empatia é muito difícil da gente, eu cada vez mais, eu sei que se colocar no lugar do outro é muito difícil. Então é isso que eu quero dizer. O que vocês mudaram mesmo? Assim, mudaram. Tem coisas que vocês dizem assim, olha, o paciente me dizia isso, mas eu não relevava tanto. Agora não, agora eu escuto, agora eu olho. Isso que eu queria saber. Se vocês fecharem com isso, eu estou bem satisfeita. Mas o que vocês sentiram? A Elisandra tem experiência como enfermeira, né? A Gabriela como técnico. O que mudou? Mas mudou mesmo, sabe? Aqui não é da boca, é do coração. O que mudou em vocês essa experiência tão ruim, né? Para mim, Érica, para mim mudou o cuidado em geral, assim. Isso para mim mudou a forma, o quanto a gente escutar e valorizar uma queixa do paciente cada vez mais. Quando ele chamava e dizia, eu estou com falta de ar, a gente rapidamente lá ia atender o paciente. Para mim mudou o cuidado, a nossa forma de se reinventar no cuidado. Eu concordo plenamente com a Elis. Acho que pelos pacientes COVID serem tão graves, né, e desestabilizarem tão facilmente, a gente sempre teve uma atenção muito maior com esses pacientes, né, por medo de desestabilizar rapidamente. Então, acho que isso a gente com certeza vai levar para um cuidado em geral agora, um cuidado global com todos os pacientes, desde uma queixa de dor ou de uma falta de ar, qualquer coisa, ter esse atendimento especializado. E também não deixando de lado, né, aqueles mimos que a gente fazia de uma mensagem motivadora, com fé, mensagem de esperança. Eu acho que isso também é muito importante na recuperação do paciente. Érica, só acho que para complementar, assim, a gente mudou muitas coisas que eu te falaria, desde uma prescrição de enfermagem com gatilho, com saturação, desde de uma forma de paramentação, de rotinas. Então, a gente mudou muita coisa com esse Covid, né? Então, a gente conseguiu se reestruturar. Claro que hoje a gente falou de humanização, mas se a gente fosse falar de processo, eu te falaria várias coisas.
a gente conseguiu se reestruturar, a gente conseguiu ver onde é que a gente estava tendo glosas e como é que a gente ia checar aquele oxigênio dentro de um processo. E claro que o cuidado era o mais importante, porque a gente é a nossa entrega para o paciente. E o Covid nos trouxe o engajamento das equipes e como é que a gente iria conseguir desenvolver aquela equipe para dar o melhor cuidado e a melhor entrega. Porque por muitas vezes a gente sabia que a gente estava fazendo o nosso melhor e que, por exemplo, numa lesão por pressão, eu não queria que o paciente abrisse lesão, mas eu não podia nem mexer nele, porque ele iria desaturar e iria provocar. Então a gente começou a reformular protocolos de como que a gente iria fazer a melhor entrega para ter o melhor desfecho. A melhor entrega das equipes, né, Elis? O engajamento da equipe num conjunto. Num conjunto, exatamente, cara. Bem, o que eu queria, no caso, passar a vocês também, escutando essa fala de vocês, e trazendo um pouquinho, respondendo um pouquinho a tua pergunta também, né, Érica, trazendo a minha experiência. Então, um pouquinho, que uma das coisas que eu aprendi foi não deixar aquela ligação que o paciente pediu para mais tarde. Não sei se as meninas também tiveram a mesma coisa, porque as visitas não existiam. O paciente acabava sendo o paciente da instituição naquele momento. Nós não poderíamos deixar ele sair da instituição, nós não poderíamos deixar ninguém entrar, né? Então, com isso, muitas coisas ficaram para trás. E o que ficou para trás? Material de higiene, o tato a tato com seu familiar, o momento de despedida que muitas vezes nós tínhamos e que agora está retomando aos poucos. Mas o que mudou? Mudou essa questão de que se alguém me solicitar, liga para o meu familiar. Eu sou uma pessoa, somente agora, acredito que no Moinhos de Vento também tenha, os smartphones, os tablets, nós fazemos naquele mesmo momento, porque ali está o gatilho de algo. Então, o que me mudou foi isso. A queixa do paciente, ela se tornou muito mais urgente, ela se tornou muito mais imediatista para mim, porque eu não posso esperar, até mesmo um gole d'água, até mesmo a questão de reposicionar o paciente no leito, que só um pouquinho, já estou indo aí, né, eu já vou fazer, é rapidinho, mas o rapidinho, às vezes, para ele é o tempo de piora. Então, acho que, respondendo um pouquinho da tua pergunta com a minha vivência e trazendo um pouquinho para as pessoas também, é justamente isso. É a gente fazer aquilo, só um pouquinho, vamos lá, vamos fazer agora. Eu acredito que tenha sido assim também para as gurias. Eu concordo, eu acho que valorizar a queixa do paciente, né, sempre, que é a nossa prioridade e o paciente é o nosso centro do cuidado, né? Então, a gente, tendo o paciente como nosso centro do cuidado, a gente consegue atender ele em todas as esferas, né? Então, meninas, eu agradeço muito, muito mesmo. Foi muito enriquecedor saber como vocês estavam lidando com isso, com tudo que vocês estavam passando. Espero ter mais encontros, espero que seja muito agregador a todos que estavam aqui. Para mim foi maravilhoso, foi ótimo estar passando por isso. Ainda estou engatinhando, porque como vocês podem ver, nós temos umas titãs aqui da enfermagem, que eu estou correndo atrás, né? Todo mundo diz, seguem as líderes, né? Então, esse grupo da BEM que está aqui agora, eu tenho muito orgulho de estar com elas. Professora Irid, professora Rosália, né, a Miriam, todas as que estão aqui, eu tenho muito orgulho de estar indo atrás delas, correndo ali, e a Gabriela, que está entrando nesse mundo aí como futura enfermeira também, bem-vinda, né, Muito obrigada. Todos que estão aqui, eu desejo muito sucesso, agradeço muito, e peço muita saúde para todos nós, e que a gente consiga fazer mais uma live quando terminar esta Covid, para então nós dizermos como nós estamos nos sentindo agora. Que bom. Obrigada e uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Uma boa noite.